vezes começamos uma meta com uma empolgação tal que às vezes dá medo ou mesmo dá vontade de seguir. Mas pelo caminho surge o tédio. Tédio, aquela vontade de não trabalhar mais, a vontade de desistir porque às vezes está a demorar, às vezes não está a dar certo. Então surge o tédio. Então, neste vídeo eu trouxe algumas dicas que é para avançar mesmo com tédio, cumprir as metas mesmo com tédio. Como manter o foco diante do tédio ao trabalhar nas suas metas. Primeiro de tudo, o tédio é normal, porque quando uma tarefa é muito grande e exige um longo prazo, às vezes um dia vai surgir o tédio. E quando surge o tédio, não significa que é um sinal de fraqueza, porque só fica entediado quem está a trabalhar, só fica entediado quem está na atividade que está a lhe criar o tédio. Então o tédio não é sinal de fraqueza, o tédio é sinal de que estás a avançar. Porque pensa só, se só tivéssemos que trabalhar quando estamos bem motivados, eu acho que nenhum plano sairia do papel. Porque são poucas vezes que nós estamos assim bem motivados para trabalhar nos nossos planos, para trabalhar nas nossas metas. Nem sempre estamos dispostos. Então, é com tédio que se vai em frente. Uma das dicas assim bem importantes para avançar mesmo a pessoa estando entediada é quebrar as metas grandes por tarefas pequenas. Por exemplo, se queres gravar 7 vídeos para postares toda semana, só que às vezes você vai pensar, 7 vídeos é muito. Então, grave 2 por dia. Grave 1 por dia. Já vai ser uma coisa. Quer escrever um livro? Em vez de pensar em escrever um livro, escreva 200 palavras por dia. Quer correr uma maratona? Para não criar um medo na sua mente, corra em tua casa, no teu quintal, na tua sala. Também é possível. É possível, sim. Então, quebrar um plano grande em tarefas pequenas, isso ajuda a avançar ou a eliminar o tédio enquanto trabalhamos nas nossas metas. E depois tem outra dica: criar um ambiente sem distração. Foco mesmo. Estás a trabalhar numa cena, seja focado. Se é telefone que anda a te distrair, coloca no modo de voo. Se é criança que costuma te distrair, fique longe dela. Se é um amigo que sempre vem, lhe ignore mesmo. Seja focado. Porque às vezes um amigo aparece, tem que conversar com este amigo e surge aquela preguiça, então a pessoa fica entediada. Então, crie um ambiente sem distração. Fique fora das distrações e aí muitas vezes vai te ajudar a evitar o tédio. Depois a outra dica é usar a regra dos 5 minutos. Os 5 minutos muitas das vezes é só para enganar o cérebro. Porque muitas vezes nós só temos medo de começar. Às vezes o que está nos custar mesmo é só começar. Então se você pensar assim, vou ler só durante 5 minutos. E você vai começar a ler. Às vezes não tem mesmo o que vais fazer depois desses 5 minutos. Então vai ler 5 minutos, os 5 minutos vão passar, vais completar 10 minutos, 20 minutos,
1 hora. Então, os 5 minutos, essa regra dos 5 minutos às vezes te ajudam a fugir do tédio, porque quando você estiver entediado, às vezes ficas sem motivação de fazer alguma coisa. Então, faça apenas, você se determine em fazer por 5 minutos. E às vezes vais fazer por 5 minutos, vais parar mesmo. Mas se assim for, pelo menos já fizeste uma grande coisa. Porque às vezes você estás entediado, então não tens vontade de fazer mesmo nada, então ficas deitado sem fazer nada. Mas se você se determinar em fazer alguma coisa por 5 minutos, mesmo se não avançares depois dos 5 minutos, pelo menos fizeste alguma coisa nestes 5 minutos. Então vale a pena também. Essa regra dos 5 minutos ajuda muito a evitar o tédio. A última dica é dica de ouro. Lembrar-se do porquê. Porque às vezes só nós não fazemos uma tarefa porque não sabemos o que aquilo vai proporcionar para nós. Não sabemos qual é o benefício grande daquela tarefa que temos que realizar. Então, desleixamos, ficamos entediados, ficamos sem motivação. E então, ficamos assim, sem fazer nada, inertes. Então, se você se lembrar do porquê, se você se lembrar daquilo que lhe motiva a se levantar todos os dias, daquilo que lhe motiva a fazer aquela tarefa, qual é o porquê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que correr? Por que eu tenho que me alimentar? Claro que essa resposta todos sabem. Por que eu tenho que beber bastante água? Se você tiver o motivo principal desta ação, será mais fácil realizar uma tarefa. Lembre-se do porquê. O porquê vai te ajudar a ficar sem tédio. Se chegou até aqui, coloque o like, subscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar. Eu sou Evaristo Calulica, nos encontramos no próximo vídeo.